Se você vai trabalhar com startup, obrigatoriamente você vai trabalhar com marketing. Tem um cara, você vai ouvir falar dele, eu já ouvi, chamado Peter Drucker, que falava na década de 60 que toda empresa, em primeiro lugar, é uma empresa de marketing. E depois você é uma startup de outra coisa. Primeiro você trabalha com marketing. Isso é muito importante. Vou te passar aqui alguns essenciais para você poder fazer a Lean Startup em termos de marketing. Olha só. Bom, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou o Nino Carvalho, eu trabalho já com marketing há muitos anos, tenho um mestrado, tenho uma pós-graduação no Reino Unido, tenho um doutoramento, estou fazendo um doutoramento aqui em Portugal, moro em Portugal, no Porto, sou coordenador de vários cursos atualmente no IPOG, já passei pela FGV, já montei o primeiro MBA em Marketing Digital do Brasil lá em 2008, já passei por empresa também, antes de ser consultor eu fui diretor de marketing para a América Latina e Caribe do British Council. Então, eu acho que, acima de tudo, eu sou apaixonado por marketing, adoro marketing, tenho estudado, e quanto mais eu estudo marketing, mais eu fico crítico ao próprio marketing, né? Porque, entre outras coisas, né, problemas aí históricos de identidade da área de marketing, a gente tem aí essa praga, né, de gurus, esses charlatões, que também vai afetar o seu mercado na hora de você fazer o seu trabalho, e isso é óbvio que deteriora o marketing, o mercado como um todo, então sou muito combativo nesse sentido. E aí, por conta desses estudos aqui, eu fui chamado para poder fazer esse breve vídeo para vocês, destacando os pontos essenciais. E eu vou começar esses pontos essenciais exatamente da mesma maneira que você deveria começar tudo e qualquer coisa na sua startup. A gente começa, e é o centro de tudo, com o cliente, os seus públicos. Esse é o ponto número 1. Você tem que fazer tudo com o cliente na cabeça. Aí, além daquela do Drucker, falou, vou te falar mais uma aqui, só que agora é de 100 anos. Né? Um cara chamado Percival White, engenheiro, que lá na época do Ford, em 1920, ele falou o seguinte, que as organizações não deveriam se preocupar em produção, mas ter o cliente como foco. É óbvio que você fala isso em 1920, né, com Ford bombando, Taylor, Fayol, começando a administração científica, isso era uma heresia tremenda, né? Então você vê que o cliente é muito importante, toda decisão tem que começar lá por conta do cliente. Provavelmente você, particularmente numa startup, quando for lá pensar o que você ia fazer, você deve ter buscado olhar para alguns públicos e tentado ver, ou você buscou isso proativamente, uma coisa veio até você, né, como uma espécie de uma luz, e veio uma ideia de resolver algum tipo de problema, necessidade, alguma dificuldade que certa parcela da sociedade tinha. Então isso é o foco no cliente. Você provavelmente já tem esse foco. Você tem que agora estruturar isso melhor. E como é que você estrutura isso melhor? Uma vez que você está olhando lá para esse cliente, quem é esse cliente? Você tem que segmentar, né? Você tem lá um universo, então eu tenho lá pessoas da Terra, dividir pessoas do Brasil, beleza, já segmentou. Então eu tenho que segmentar melhor. Eu tenho que segmentar, que é dividir, né, lá os públicos em conjuntos menores, de maneira que cada conjunto entre si tenha características específicas, né? Então lá os membros desse segmento vão ser parecidos entre si, como por exemplo, brasileiros homens, e no outro segmento vamos ter públicos que entre si são parecidos, por exemplo, brasileiros mulheres. Só que esses dois conjuntos não são parecidos entre si, né? Ou então não são iguais entre si, como a gente viu agora. Aqui dentro todos são homens brasileiros, todos são mulheres brasileiras, só que eles são diferentes. Por acaso, nesse caso que eu dele tem lá uma tagzinha, né, brasileiros, que é semelhante entre eles. Então você vai segmentar esses seus públicos até chegar no público que é o seu público-alvo. Ou seja, daqueles diversos segmentos que você poderia tratar, que vão se interessar em você ou que você tem interesse, quem são aqueles principais que tem que focar? E esses principais você define de acordo com quais são os mais atrativos para você. O que é mais atrativo? É que podem trazer mais retorno financeiro para você, que é mais fácil de você alcançar. São os mais atrativos. E é esse cara que você vai focar. E marketing é a escolha de Sofia o tempo inteiro, porque a gente tem poucos recursos, a gente tem pouco dinheiro, pouco tempo, pouco braço, né, poucas pessoas, então eu tenho que tomar escolhas difíceis. Se eu estou falando com esse público, eu não posso dar atenção para esse. Por isso que é importante definir o público-alvo. Depois de definir esse seu público, você vai ter que ver como é que você vai se diferenciar, né? Porque o público lá, muita gente está querendo falar com ele. Você tem lá o teu produto para poder vender. Quando você vai levar até lá, tem uns problemas aí que daqui a pouco eu vou falar. Então você tem que, para enfrentar esses problemas,
Se diferenciar. Se diferenciar significa responder a seguinte pergunta, né? Por que eu vou comprar da sua startup e não daquela? Por que eu vou comprar o seu produto e não do outro? Eu tenho que saber responder essa pergunta. Eu tenho que ter diferenciais competitivos que sejam valorizados pelo meu público-alvo, valorizados lá pelo cliente e que me diferenciem também da concorrência. Então, na cabeça lá do cara que vai te escolher, ele tem que entender por que você é bom e tem coisas que ele aprecia e por que ele deveria escolher você e não uma outra opção. Você vai se diferenciar. Quando eu falo diferenciar, a gente está embutindo aí o seu produto, né? O seu produto, a sua marca como um todo, óbvio, mas o seu produto, né? Então o seu produto ele vai chegar a certo público, tem que ser diferenciado. E por que ele tem que ser diferenciado? Para aí não ter um problema, ó, de um cara que vai te atrapalhar a vida inteira, o tal do competidor, né? A competição, né, a boa competição, ela é muito legal, ela é muito bacana para o mercado, já dizia o Porter, né, lá das 5 forças de Porter, das estratégias genéricas. Então isso é uma coisa muito bacana, né? Agora, o problema é o mau competidor. Eu comecei lá falando dos charlatões, dos gurus, né? Esse cara vai só te atrapalhar e vai nivelar por baixo o mercado. Então eu tenho aqui o meu público, eu quero pegar meu produto e levar até esse camarada aqui. Só que aí tem um cara que fica me causando problema, que é o tal do competidor. Então também tem que, obviamente, conhecer os meus competidores. O que eles fazem, por que eles fazem aquilo, quais são os produtos que eles oferecem, as características desse produto, como é que ele distribui lá os produtos, como é que ele precifica os produtos, os recursos que ele tem, dinheiro, tempo, pessoas, as forças, né, portanto, as fraquezas e por aí vai. Dessa maneira que eu coloquei para você, a gente olhando para o nosso público, e eu tenho que levar para ele o meu produto ou o meu serviço. Então eu tenho que me diferenciar para que ele valorize e para que ele separe na cabeça por que é legal comprar comigo e não com outro. E esse outro que me atrapalha o tempo inteiro, esse outro é o competidor. Esses 3 elementos, para a gente poder fechar agora, formam o ecossistema estrutural de marketing. Se eu for olhar para um ecossistema de marketing de maneira mais ampla, um ambiente competitivo de maneira mais ampla, aí eu posso falar de macroambiente, suas diversas questões, microambiente, suas diversas questões, mas ainda que você idealmente devesse ir além para compreender esse ambiente competitivo como um todo, sendo uma startup, tendo os recursos limitados, tendo que competir, ao menos tenta olhar para esse ecossistema estrutural. Clientes, aí entenda como públicos em geral, né, seus segmentos, o seu produto, que tem que ter seus diferenciais, depois, é claro, você vai ter que ver outras coisas, né? Preço de produto, como é que você vai comunicar o produto, como é que você vai distribuir o produto, vai estar vendendo aonde, tudo isso é marketing, tá? E o cara que vai atrapalhar a tua vida o tempo inteiro, o competidor, tá? Esses 3 pontos são estruturais. Depois você pode procurar lá mais vídeos meus no YouTube, no Instagram, etc., mas esse aqui, essa base já vai ser muito útil para você. Qualquer dúvida, fica à vontade. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui na Mercaz. Que bom que você está aqui também. Pode mandar e-mail, me procurar nas redes sociais, sou eu mesmo que respondo e vai ser um prazer. Até a próxima.